Olá, quem quer que seja, onde quer que esteja, seja muito bem-vindo a este pequeno e abençoado canal, né? Hoje eu trago para vocês ali um assunto que parece lenda, né? Parece especulação, mas não, existem comprovações históricas, arqueológicas de que Salomão foi de fato alguém que mexia com artes mágicas, alguém que era considerado um mago. Sim, o grande rei Salomão. E essas artes mágicas, todo esse conhecimento que ele tinha para diversas áreas, que as pessoas acabaram dando o nome de artes mágicas ali, tudo, fazia parte da sabedoria que Deus deu ele, porque a sabedoria que Deus deu a Salomão não foi só para julgar casos relacionados ao direito. Salomão tinha uma sabedoria sobrenatural, e a Bíblia é clara quando mostra isso. Salomão, que vai ali faz um sacrifício muito agradável a Deus, Deus aparece para ele, né, ali aparece entre aspas, modo de falar, ele recebe a presença de um anjo, de um emissário celeste divino, né, e onde, através desse emissário, dessa força que vem de Deus, que era o próprio Deus ali falando com ele, né, ele recebe a permissão de pedir o que ele quisesse. E Salomão, ao invés de pedir futilidades, ele pede sabedoria. Isso na nossa língua, sabedoria. Essa sabedoria, quando a gente joga no sentido, no peso da palavra de que Salomão pede a Deus essa sabedoria, ele estava pedindo um conhecimento próprio do Senhor, um conhecimento sobrenatural de muitas e muitas coisas, para que ele pudesse então, né, no nível ali que Deus concedesse a ele, assim, abençoar todo o reino. Né? Ele, como rei, como um líder na frente, tivesse grande sabedoria divina, sabedoria sobrenatural, para que ele pudesse assim, ajudar o povo em diversas áreas. E tanto que a época de Salomão, enquanto Salomão estava do lado de Deus ali, foi uma época de ouro de Israel. Né? Foi uma época onde Israel gozou de grande paz, de grande fartura, as pessoas podiam sem preocupação nenhuma dedicar aos seus trabalhos, né? E claro, tinha um rei como Salomão, inclusive a rainha de Sabá, quando encontra, vai ver Salomão, porque os boatos correu a terra, e ela resolveu ir visitar o próprio Salomão para ver com os próprios olhos quem era esse grande rei. Né, ela mesma fala, né, tem relatos de Flávio Joséfo, que ela mesma disse, né, bendito seja o povo que tem tu como rei. Né? Eu vim aqui confirmar algo, um boato que chegou até mim, e na verdade o que eu tenho visto é muito mais do que eu esperava. Né? Então, quer dizer, Salomão ele causava grande admiração, né, em todos os aspectos. Então foi um grande rei de Israel. Quando eu digo Flávio Joséfo, pessoal, é uma das principais fontes de estudo, né? Hoje em dia, Flávio Joséfo é muito respeitado no meio arqueológico, no meio acadêmico até. E eu vou mostrar para vocês, eu tenho esse livro aqui, ó, A História dos Hebreus. É um livro consideravelmente grosso, né? Ó, com as letrinhas bem pequenas aqui. Ele é um livro consideravelmente denso até, né? E ele é todo o comentário da Bíblia. Flávio Joséfo, para quem não sabe, ele vem de uma linhagem de sacerdotes judeu, né? E ele é contemporâneo da destruição do segundo templo. Né? Ele nasceu no ano 37 da Era Comum, depois de Cristo. Né? E ele pegou, então ainda estava vivo, quando o segundo templo foi destruído pelo imperador Tito. Né? E esse Flávio Joséfo, ele anota tudo, toda a história dos hebreus. E acerca de Salomão, né, ele vai dizer isso aqui, ó. Deus lhe concedeu perfeito conhecimento da natureza e de suas propriedades, e ele escreveu um livro, no qual empregou esse conhecimento em compor para a utilidade dos homens diversos remédios. Alguns deles tinham até mesmo força para expulsar demônios, que não se atreviam a voltar. Essa prática está ainda em uso entre os de nossa nação. Vi um judeu chamado Eleazar livrar diversos possessos na presença do imperador Vespasiano, de seus filhos e de vários oficiais e soldados. Ele prendia ao nariz do possesso um anel, no qual estava fincada uma raiz, a mesma de que Salomão se servia para esse fim. Logo que o demônio a cheirava, arremessava o doente por terra e o abandonava.
Ele dizia então as mesmas palavras que Salomão havia deixado por escrito, e fazendo menção desse príncipe, proibia ao demônio de voltar. Então é fato, veja que isso foi escrito provavelmente ali entre os anos 60, mais ou menos, né? Que é esse texto aqui da Era Comum, de uma grande personalidade de Israel, ali, da linhagem de Cohen Gadol, de sumos sacerdotes, né? E ele fala que Salomão então tinha um livro e que Salomão de fato era um mago e mexia com as artes das trevas. Esse livro aqui, ó, A Clavícula de Salomão, é atribuído a Salomão. Mas algumas pessoas vão dizer que esse livro de fato ele é do século XVI, tal, por causa do teor renascentista que ele tem e tal, e a própria história. O fato é que não importa, né? Não importa se esse Clavícula de Salomão ou até o outro, Lemegeton, é de fato vindo lá original de Salomão. O fato é que Salomão, sim, era uma pessoa comprovadamente, ali, através de arqueologia, de história, alguém que mexia com as artes mágicas. Infelizmente, se a gente for olhar a história de Salomão, a gente vê que no final ele se deixou seduzir, né, por muitas mulheres, né, começou a ter muitas mulheres e tal, e ele acabou se deixando seduzir e cometeu pecados graves diante de Hashem, né, inclusive até dizem pecado de idolatria. Existe uma corrente, né, ligada ali a uma história, não sei se é do Talmud, eu não tenho propriedade para falar isso, mas é uma corrente extraoficial que alguns judeus conhecem, né, de que dizem que Salomão não fez todos esses pecados, mas que foi de próprio ali o rei de um dos demônios que ele aprisionou, que acabou tomando posse e se figurou em Salomão e cometeu esses pecados. Mas é uma história muito, assim, né, como diz, muito viajada, né? Eu não sei se é verdade, pode ser verdade, pode até que seja, mas veja que é uma história assim muito viajada e não tá ali na Torá, nem nada. Pode ser que esteja, né, em alguma versão oral, né, desses escritos judaicos aí, né? Bom, então, pessoal, cientificamente falando, Salomão sim mexia com artes mágicas e tal, né? Arqueologicamente falando, sim, né, Salomão era de fato ali o que se pode dar um nome de mago, embora ele não tinha esse nome na época, mas as práticas, né, indicam isso sim. O fato é que Salomão foi um grande homem até se deixar vencer ali pelo pecado. Se Salomão hoje se encontra ao lado de Hashem ou não, eu não tenho a menor capacidade de dizer isso, né, se ele foi para o inferno ali e tal. Inclusive vou trazer vídeos ali sobre a versão judaica, né, do que é chamado inferno, né, traduzido na nossa língua de uma maneira bem vulgar, inferno, mas na verdade a gente fala do Guerrinon, tal, né, do Cafiaquela, né, que é as almas que estão perdidas por aí, tal, mas fica para um outro vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, né, uma curiosidade, né, Salomão, historicamente, martelo batido, sim, mexia com artes mágicas, sim. Um beijo no coração, já já eu volto trazendo mais vídeos para vocês, fiquem com Hashem, tchau, tchau.